Na escalação do time do Vasco contra o Nova Iguaçu, na última terça-feira, o técnico Maurício Barbieri promoveu a volta do Nenê. O camisa 10 não tinha atuado nas duas partidas anteriores por causa de um desconforto na panturrilha. E o substituto foi Alex Teixeira, que desta vez retornou ao banco de reservas. São dois jogadores que complementam o elenco, eles não são antagônicos, eles não me trazem nenhum tipo de problema, pelo contrário, eles me trazem soluções. Nenê teve uma boa atuação na vitória contra o Nova Iguaçu, até ser substituído por Alex Teixeira no segundo tempo. Alex se destacou com um passe para o Gabriel Peck fazer o gol. Essa foi a segunda assistência dele neste início de temporada. No próximo domingo, o Vasco faz o primeiro clássico do ano do time. O jogo é contra o Fluminense aqui no Maracanã. A equipe está em 6º lugar no Carioca e tem 2 vitórias seguidas. Resultados que o Maurício Barbieri ainda espera que melhorem. Eu estou feliz, não satisfeito. Eu acho que a gente ainda tem uma temporada inteira pela frente e a gente sabe que precisa ainda elevar ainda mais o nível. Todo mundo está querendo a resposta, né? Principalmente o torcedor do Vasco. Mas esse clássico, se a gente for parar para analisar os fatos, ele já começou bem antes, porque o Fluminense começou a vender os ingressos de uma forma antecipada apenas para o seu torcedor, para o sócio-torcedor. E a venda para o torcedor do Vasco já começou um pouquinho depois. Isso já causou um certo incômodo. Nunca é demais a gente lembrar aqui que as diretorias, tanto de Flu como de Vasco, estão se estranhando em virtude do interesse do Vasco de participar do processo de licitação do Maracanã para gerir o Maracanã. Então já é uma rusga que vem antiga e ela agora ficou um pouco maior nessa última semana. Dito isso, a diretoria do Fluminense é o mandante do jogo, decidiu colocar à venda apenas 50 mil ingressos. E aí a gente frisa. Campeonato estadual, clássico, é 50-50. Ou seja, setor norte para uma torcida exclusivamente, setor sul, uma torcida exclusivamente, setor leste e oeste, setores mistos. Ou seja, torcedores de 2 times podem comprar para esses setores. O setor norte, que fica com a torcida do Vasco, já está esgotado. Os setores leste e oeste, setores mistos, já estão esgotados. E o setor sul, pelo menos no site para comprar o ingresso, é que consta tendo ainda um ou outro ingresso. A diretoria do Vasco se incomodou porque sabe que a torcida do Vasco vai aos estádios, não só a São Januário, mas ao Maracanã. Nunca é demais a gente lembrar que no ano passado contra o Sport, quase 70 mil pessoas no Maracanã, contra o Cruzeiro a mesma história. Então, a bronca da diretoria do Vasco, primeiro, é pelo fato do Fluminense ter começado a ter vendido o ingresso antes para a sua torcida e apenas depois para a torcida do Vasco. E o grande problema é apenas 50 mil ingressos. Ora, se cabe 70, por que não colocar 70? Será que tem aí uma dúvida da direção do Fluminense de que vão ter mais torcedores do Vasco do que do Fluminense João nesse balançou jogo? a cabeça ali. Quero ouvir o Lidito agora, Barba. Cara, porque a resposta para a sua pergunta é essa. A diretoria do Fluminense está, sim, com receio de perder para a torcida do Vasco da Gama quando fizer ali um balanço de quem tem mais torcida na arquibancada. Isso é um fato. Só pode ser isso. Por quê? O Vasco vem numa crescente. O estádio de Brasília recebeu um público legal na última partida do Vasco contra o Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca, que transmitiu aqui na tela da Band. Também transmitiu na tela da Band o jogo do Audax com o Fluminense, que só tinham 10 mil tricolores no estádio. O gráfico da torcida do Fluminense, da confiança do torcedor do Fluminense no time, está baixo. A do Vasco está alta. O torcedor vascaíno está comprando a ideia, o time está começando a acontecer, Barbieri está começando a colocar o jeito dele jogar, os jogadores estão começando a entregar resultado dentro de campo. Naturalmente, a torcida do Vasco ia encher o setor norte, o seu setor. E a torcida do Fluminense não está chegando tão junto. Mais de 30 mil ingressos foram vendidos, a maioria de vascaínos. Só que aí eu acho que a diretoria do Fluminense está prejudicando o espetáculo fazendo isso. Faz promoção, cara. Incentiva o seu torcedor, dá um jeito de chamar o cara. Faz brinde, coisa casada. Você vai ganhar um ingresso e ganha um copo comemorativo. Ganha um ingresso e ganha sorteio para camisa. Não sei. Incentiva. Desconto na mensalidade. Desconto na mensalidade. Incentiva o cara tricolor, além da situação do time, para que ele vá ao estádio e supere o torcedor do Vasco na arquibancada. Mas não prejudique o espetáculo diminuindo a carga para ficar igual. Que aí ele vai conseguir igualar. Mas aí não é justo, né? Exatamente. E a torcida do Vasco, quando abriu para a torcida do Vasco comprar, o site que vende os ingressos caiu.
de Derrubou. tanto acesso. É, Derrubou pois é. por conta da... E a gente lamenta, de ver, acesso. só para concluir, porque no futebol do Rio é o último respiro do futebol brasileiro em relação a torcedor. É um dos poucos estados onde você permite que tenham o casal de namorados poder assistir o jogo junto, um ser torcedor do Flu, outro ser torcedor do Vasco, 2 amigos, 4 amigos que são torcedores rivais, que é a grande graça do futebol, cara. No Rio de Janeiro ainda pode, ainda tem o setor misto ali no meio do campo. Daqui a pouco vai ficar igual São Paulo, igual a Minas, que vai ser torcida única, e aí a graça, o charme do Campeonato Carioca vai se esvair, vai acabar acabando, naturalmente o torcedor vai deixar de ir porque vai ser forçado a ficar em casa, porque é a torcida única. Vamos aproveitar isso, cara. Os dirigentes, GV e Flávio, têm a oportunidade de promover o clássico. E sem querer ou querendo, estão esvaziando o clássico. E aí a gente olha para o nosso vizinho São Paulo, a diretoria de São Paulo e Palmeiras fizeram um acordo para o São Paulo mandar jogos no Allianz e para o Palmeiras mandar jogos no Morumbi. Muito bem lembrado. Tô olhando o chat aqui, muita gente, obviamente, já entrou o clima de provocação, ingresso, o maior jogão na tela da Band. O pessoal tá pedindo mano a mano, faremos. Falar com o Ebete Rich, com o Joãozinho, legal. com o time. Eu sei que normalmente o mano a mano a gente bota no dia, né? Mas o jogo é domingo. Sexta-feira, né? Na sexta manhã a gente faz. Então, se quiser que a gente faça Donos da Bola domingo, a gente faz também. Se vocês querem, a gente faz também. Agora, covardia, isso aqui que estão fazendo comigo. Tô aqui trabalhando, aí Maria Clara, minha filha, me manda isso aqui. Aqui, Clebão. Ela tá na cara da minha mãe. A minha mãe fica mimando ela aqui, Clebão. Foto de comida. Aqui. Meteu uma bifanca, batatinha frita feita na hora. Não. Não é? A outra coisa, eu quero mostrar o seguinte, olha o tanto de santo que tem em cima da televisão da minha mãe. Não sei como é que não cai o negócio. É santo pra dedéu, meu irmão. Proteger, pô. Eita ferro. Proteger, pô. Tá tudo protegido, é santo, é o arruda, é a curiva, CHL, vovó. Cega, vovó. Ela vai me matar, cara. Cerca de todos os lados, irmão. Chega na cara da minha mãe, tá fazendo Marcelo Rosa. Veja qual foi o seu problema. Quando tá papai lá em casa, não, é a curiva. Defuma. Tudo é comene.